ano. Eu sou a professora Suelen Laiane, professora de língua portuguesa e redação na Rede Municipal de Ensino. Na aula de redação de hoje, nós vamos estudar sobre o gênero textual reportagem. O que é reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Vejamos a seguir algumas características que diferenciam a reportagem da notícia. A reportagem é um texto escrito em primeira, mas também pode ser escrito em terceira pessoa. Há também a presença de títulos. O foco é em temas sociais, políticos e econômicos. Sua linguagem é simples, clara e dinâmica. Pode usar discurso tanto direto quanto indireto. Apresenta objetividade e subjetividade. A sua linguagem deve ser formal e os textos são assinados pelo autor. Embora apresente uma estrutura ali muito parecida com a notícia, a reportagem ela é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. A primeira parte, nós temos o título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, que nós chamamos de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Em seguida, nós temos a lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Em seguida, nós temos o corpo do texto, ou seja, o seu desenvolvimento, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Vejamos agora um exemplo de reportagem escrita. Biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. Aqui nós temos o nosso título principal, a manchete. Em seguida, nós temos o subtítulo. Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados está o bagaço de cana e os resíduos florestais. Então, observem aqui que o nosso título secundário ele é mais abrangente, ele vem explicando logo para o leitor o que é biomassa, para que ao adentrar ali na leitura do texto, o leitor já tenha consciência, né, sobre o que vai estar falando ali na reportagem, né? Nesse caso, o que é a biomassa? A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia a partir da casca de arroz e de aveia. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está pertinho da gente todo santo dia. Aqui nesses 2 primeiros parágrafos nós temos a lead, ou seja, aqui nós temos um resumo básico sobre o que está tratando essa reportagem. Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal, que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores que podem ser também aproveitadas energeticamente. E até mesmo resíduos sólidos urbanos, como por exemplo o lixo das cidades, resíduos rurais e resíduos de animais.
explica Suane Coelho, coordenadora do Centro Nacional de Referência em Biomassa da USP. É difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa responde por 9,53% da matriz energética brasileira. Destaque para o bagaço de cana, resíduos florestais, biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas, segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria em uma conta conservadora a pelo menos 4 hidrelétricas de Itaipu. Aqui, pessoal, nós temos apenas um trecho da reportagem do Jornal da Globo, tá? Apenas um trecho. Então, como nós lemos ali nas características da reportagem, a reportagem era muito mais ampla, ela é maior do que a notícia e ela é menos rígida quanto à sua estrutura. Então, aqui, nesses parágrafos finais, nós temos o corpo do texto, no qual aqui o repórter ele vem explicando mais detalhadamente o que é essa biomassa e como isso contribui para o Brasil energeticamente. Finalizamos assim a aula de hoje. Desejo a você um bom estudo.